O preço, portanto, do gás de cozinha também dispara com esse aumento no preço dos combustíveis. E nós vamos falar um pouco a respeito de o que está provocando esse cenário. Muita gente em dúvida sobre se seria o efeito da guerra, se seria o efeito da política econômica do governo, se seria o preço do dólar. Nós estamos recebendo aqui o professor Antônio Cláudio, que é economista e vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos aqui no nosso Jornal do Piauí. Professor Antônio Cláudio, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Por que nós estamos observando esse aumento de preço assim? O aumento já estava acontecendo, mas não nesse percentual, 24%, 18%. Por que houve essa disparada? Há relação, de fato, com a guerra na Ucrânia e na Rússia? Sim, por quê? Quando veio a pandemia, a necessidade de petróleo no mundo foi reduzida porque a atividade econômica como um todo reduziu. Com o término da pandemia, essa atividade voltou ao normal e em alguns países até superou. Então, precisou mais ainda de petróleo. Essa situação fez com que o petróleo saísse de $20 o barril em abril de 2020 para $140 agora no final do ano passado. Então, como tudo que existe petróleo é da oferta e da procura, se o barril aumenta, o preço para o consumidor aumenta. Se o barril cai, teoricamente, o preço do consumidor tinha que cair. Então, pelo fato da guerra na Ucrânia, a Rússia ser um grande produtor, o mercado deixou de ter a quantidade da Rússia. Certo. Se deixa de ter, tem menos oferta por mais procura. E o que aconteceu? Começou a subir muito, a Arábia Saudita começou a produzir, o preço do barril foi a 140, voltou a 116, mas ainda se tornou muito caro. Então, isso acaba refletindo no preço que o consumidor tem que pagar. Agora, o Brasil é autossuficiente na produção do petróleo. Isso significa dizer que poderíamos controlar esses preços, administrá-los eventualmente? Não. Com a ajuda do governo? Existe aí uma ideia errada. O Brasil é autossuficiente na extração e na produção, mas ele não é autossuficiente no refino. Então, não é o petróleo que extrai lá que é colocado no nosso carro. O que é colocado no nosso carro é o petróleo passado por um processo industrial, refinado, transformado em gasolina, querosene, que vai para a atividade industrial. Então, o que a Petrobras faz hoje? Ela exporta petróleo bruto e importa derivado. Exporta um pouco de petróleo, não muito, e importa muito derivado de petróleo. Certo. Então, como ela importa muito, isso tudo está baseado no preço internacional. E dois preços que variam muito. Um é o preço do barril, que sobe e desce conforme demanda, e outro é a valorização do dólar em relação ao real. Então, se o dólar sobe e o barril sobe, não tem como. O que vai acontecer vai aumentar o preço aqui dentro. Outra questão diz respeito a essa administração de preços. Muita gente fala que a Petrobras poderia ser a responsável por segurar um pouco esses valores. Já desde Michel Temer para cá, o governo deixa que a própria Petrobras defina os preços a partir do comportamento desses derivados de petróleo no mercado internacional. De fato, poderia haver uma intervenção? Quais seriam os benefícios e malefícios dessa intervenção? Veja, até 2016, a Petrobras controlava o preço interno do petróleo. O que acontecia? O petróleo aumentava lá fora, ela não repassava esses aumentos e absorvia esses aumentos. O petróleo normalmente aumenta mais do que reduz. Quando reduzia um pouquinho, ela também absorvia essa redução. Como aumenta maior que a redução, a Petrobras foi se endividando para segurar esses aumentos. Chegou ao ponto da Petrobras, eu fiz uma análise da Petrobras uma vez em 2007, ela devia 40 bilhões de reais. Em 2016, devia 900 bilhões. 900, de 40 para 900 Isso. Em 10 anos, ela multiplicou a dívida de maneira intensa. Então, o que aconteceu? Para não ficar mais a Petrobras controlando esses preços e absorvendo os prejuízos, criaram uma nova metodologia de precificar o combustível aqui dentro. Qual a nova metodologia? Nós vamos seguir os preços internacionais. Então, subiu, sobe aqui, desceu, desce aqui. E também acompanhar o valor do dólar. Então, não é governo mais que controla preço de petróleo no Brasil, é simplesmente a variação no mercado internacional. Essa decisão é uma decisão acertada na avaliação? Eu sei que há quem defenda um modelo ou outro, mas para reformular a pergunta, para não fazer o senhor dizer o que é certo e o que é errado numa situação tão complexa. Mas essa decisão, pelo menos, conseguiu proteger a Petrobras e evitar que ela seja uma empresa com dificuldades financeiras? Veja, nós temos que pensar de duas maneiras. Ou eu protejo a Petrobras, ou eu protejo o cidadão brasileiro. Ok? Como a Petrobras é uma sociedade anônima de capital aberto, tem várias pessoas que investem, grandes empresas que investem lá, qualquer alteração governamental aqui, a ação cai e eu faço assim, eu reduzo a capacidade da Petrobras de ter essa capacidade de negociação lá fora, ou seja, eu reduzo o tamanho da empresa. Isso é ruim para o Brasil? É. Ao outro tempo, se a Petrobras não administrar os preços internos, quem sofre é o consumidor. Isso é ruim para a sociedade? É. Então tem que achar um modelo que
administre isso. É fácil encontrar esse modelo? Não. Porque hoje na economia privada, o mundo todo trabalha em função de oferta e de demanda. Está no Congresso Nacional uma proposta para se fazer um colchão de liquidez, né? O preço variou muito lá fora, essa conta segura aqui. O preço reduziu, essa conta segura aqui. É como se fosse um débito e crédito no mesmo lugar. Eu sei. Só que isso não é feito pela Petrobras. Seria por quem? Pelo governo? Pelo próprio governo. Então o governo criaria uma espécie de caderneta de poupança, onde ele juntaria dinheiro para compensar essa subida e descida de Então ele vai ter saques e depósitos, saques e depósitos. Normalmente, como sobe mais do que desce, essa poupança ficaria mais devendo do que tendo crédito. E aí quem vai pagar essa dívida? Volta para o cidadão brasileiro. Ou seja, ou a gente paga diretamente na bomba, ou a gente paga indiretamente através do aumento de impostos ou a distribuição do dinheiro no Brasil. Muito interessante. Qualquer discussão que desconsidere isso pode ser uma discussão meramente de posicionamento mais ideológico do que propriamente de consideração desse cenário, né? Exatamente. Que é complexo para o consumidor em qualquer um dos... Exatamente. Uma situação que seria ideal seria o quê? Cair o preço do petróleo lá fora e a gente administrar melhor a relação dólar-real aqui. Aí ficaria interessante. Agora, nós não temos como administrar o volume da mudança e da mudança de preço do petróleo no mercado internacional. Isso está fora da nossa gestão. Agora, economicamente, nós teríamos como administrar essa relação dólar-real aqui dentro. Então, nós teríamos uma variável controlável e uma variável que não pudesse ser controlável. Então, nós temos que parar, pensar, as autoridades têm que buscar um modelo que atenda a Petrobras e atenda a sociedade. E que deixe o incontrolável cada vez mais sob controle. Exatamente. O máximo possível sem prejudicar. Isso é Exatamente. Muito interessante. Professor, queria agradecer. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e estaremos sempre à sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo.